Uma coprodução Sanhoar Produções e Sistema Diário BB de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkado aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. Apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Salve, salve, minha galera linda, minha galera maravilhosa. Olha a gente aqui outra vez chegando nas ondas da Web Rádio. Eu sou o João Jales e este é mais um programa Rifando a Bola. A você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que nos acompanha pela Rádio Diário PB, através do site radio.diariopb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Também somos retransmitidos aí pelos nossos parceiros de mídia livre, espalhados por todo o Brasil. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui, então, os nossos queridos colegas de bancada, chamar aqui, saudar eles, né? O meu querido Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. E começar parabenizando, né? Mais um Bahia, mais um título de glória. Grande Bahia, campeão da Lampions. Parabéns aí, levou a orelhuda para casa. E vamos falar sobre isso aí no programa, certo, Jade? É isso aí, salve, salve para o Esquadrão Tricolor, que faturou aí a sua quarta Copa do Nordeste e agora é tetralampião. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido boy dos bets, Emanuel Reis. Fala, galera, fala Jales, fala Diogão, fala Sejão e todo mundo aí que nos acompanha. Pois é, eu torci pro Ceará, né? Vou ser bem honesto aqui com a galera. Mas aí acabou dando o tricolor de aço e mais do que justo, né? Eu vi o jogo, não dá para tirar o mérito, não. Mais uma taça aí pro Bahia, tetralampião, como vocês falam. E eu queria parabenizar aqui o Corinthians, né? Paulista, 4-1 aí, passou de fase no Paulista. É isso, Luiz Mandaca. Tamo junto. Valeu, galerinha linda e maravilhosa. A gente também vai ter aí o nosso Matheus de Júlio aqui nesse programa. Logo você escuta a voz dele por aí pelo segundo bloco. Nós por aqui vamos atacando de highlights, puxando os melhores momentos aí dos jogos que rolaram na semana. Então solta a vinhetinha, Serjão. Highlights. Pessoal, e aí no nosso highlights hoje a gente tem de tudo um pouco, né, com o Diogo Coelho e Emanuel Reis aí para comentar as nossas rodadas estaduais, o desempenho dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores, além também das finais da Champions e da Europa League que estão definidas aí, e tem coisa muito boa para acontecer esse fim de mês. É ou não é, galera? Meu querido Diogo Coelho, gostaria de saber de você, o que é que a gente tem aí para destacar no nosso highlight? O que foi que rolou de bom aí nessa semana que você quer destacar aqui no Rifando a Bola? Vou começar então pela área internacional, né? O Manchester City vem muito bem aí, né? Chegou na final da Champions League, vai disputar essa final com o Chelsea, a final inglesa, mais uma final histórica, e o Guardiola vem rumo a uma temporada histórica também, né? Porque ele conquistou o título agora com a derrota do Manchester United nessa segunda-feira. Ele conquistou o título, né, da Liga, da Premier League, e agora pode conquistar também a Champions League e fazer uma temporada histórica aí para o time do City, para ele próprio. E o Chelsea vem aí tentando seu bicampeonato, né? O City está tentando o primeiro título aí da Champions. Mais um fato aí histórico para o Guardiola também. Por aqui temos os estaduais, né? A final Fla-Flu no Carioca, e tem uma situação inusitada no Carioca também, que tem uma final Vasco e Botafogo também, que é a final da Taça Rio, que é entre o quinto e o oitavo colocado. Ficou tipo a final da primeira divisão e a final da...
Destaque pro jovem do Fluminense, o Kaique, que vem jogando muito bem aí. E tá vendido já para o Manchester City. Tá vendido para o Manchester City e vai para Inglaterra em 2022. Cara, o Sheik já abocanhou esse aí, né? Oi? O Sheik já abocanhou esse aí, o Sheik do City. Nem aparece, eles já tá vendido, a gente nem vê, eles já estão de olho ali, bem antes da gente ver aqui. Eu quero saber de Emanuel Reis aí, O Reis tá... Sobre a história eu quero saber, Emanuel, sobre a história do Corinthians que ajudou aí o Palmeiras, que história foi essa, meu querido? Você pode falar mais sobre isso? Foi numa tarde ensolarada de domingo. Não tô brincando. Mas foi na Neoquímica Arena, né? Contra o Novo Horizontino. E aí foi o Luiz Mandaca, né? O cara que é daqui do bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Prata da casa mesmo, da Paraíba. E marcou o segundo gol, o que salvou o Palmeiras, né? Por que salvou o Palmeiras? E também teve participação no primeiro gol. Por que salvou o Palmeiras, né? O Palmeiras dependia de um tropeço do Novo Horizontino para passar para a fase de mata-mata e tinha que ganhar também da Ponte Preta. Lá no Moisés Lucarelli, o Palmeiras meteu, se eu não me engano, foi 3-1 ou foi 3-0. Não lembro muito desse placar, não acompanho o jogo do Palmeiras, não adianta. E aí conseguiu passar para o mata-mata, né? E o Corinthians realizou o primeiro jogo, né, do mata-mata aí, abriu a fase e ganhou da Internacional de Limeira por 4-1. E aí o Corinthians já está na próxima fase, que é a semifinal do Paulistão, né? Só aguardando aí quem vai pegar. E o interessante desse jogo aí do Corinthians foi que só rolou gol da defesa, né? Foram desses 4-1, 4 gols de zagueiro, 2 de Gemerson do Corinthians, já se torna um artilheiro do Corinthians no Paulistão, com 2 gols, o zagueiro. E aí um gol do zagueiro da Inter e um gol de Fagner, né? Teve isso também. Manuel. E teve um gol do Raul também, zagueiro do Corinthians. Foram 3 gols de zagueiro pelo Corinthians. Oi, Diogo, diz aí. Você lembra qual foi a última vez que o Corinthians ganhou por 4 gols de diferença, você lembra? Eu não lembro não, deve ter sido, eu não era nem nascido. E aí, eu queria passar aqui pelo futebol feminino, né? Boa, resultados do Brasileirão feminino, né? Antes, rapidão, queria aí uma salva de palmas para Lisca doido, né? O cara que me representa sempre, o time do cara tá aí despontando, talvez seja campeão mineiro, né? Tá faltando isso para Lisca aí. Se sagrar com tudo desde o ano passado para eles. Vai jogar Série A, né? Já negou a proposta do Santos. O Santos assediou Lisca, mas não deu certo. E aí vamos para o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A, né? O domingo reservou uma surpresa aí no clássico Corinthians e Palmeiras, 1-1, né? Ficou nesse empate. O Santos contra o Grêmio lá no Sul, né? O Grêmio acabou perdendo por 2-1 das Sereias Santistas. A gente teve também Real Brasília e Esporte Clube Bahia, 1-1 também. E daqui a pouco, às 15 horas, a gente vai ter Avaí Kinderman e Cruzeiro, Minas Brasília e Ferroviária. E amanhã a gente vai ter São Paulo e Botafogo aí para encerrar a rodada. E aí a classificação, o Palmeiras em primeiro lugar, né? Dói muito dizer isso. O Santos vem em segundo. O Corinthians em terceiro, em quarto São Paulo, quinto Real Brasília e o Flamengo só vem aparecer em 10º lugar porque não tem força nesse campeonato. João Jales e Diogo. Falar em Flamengo, sim, fala aí. Surpresa é a Avaí Kinderman, né? Lá na zona de rebaixamento. Por enquanto, mas por falar em Flamengo, vale a pena lembrar ontem, né? O Flamengo acabou empatando, um empatezinho com gosto de derrota com União Lacalheira, aí falha de William Arão, mas acabou se redimindo aí, fazendo o segundo gol. Enfim, a Arrascaeta não funcionou bem, Bruno Henrique parece que auriram a alma do cara, exauriram, né? Tiraram a alma do cara, né? Do corpo. O cara nem corria, mas é isso, né? Isso é Flamengo também. Mas eu acho que o erro maior da zaga foi do Bruno Viana, mais do que
do Ilharão, acho que o Bruno Viana... Não, Bruno Viana, ele se chama de jogador, né? Ele se autodenominou jogador, porque o jogo que eu vi desse cara aí... Não, vamos perdoar também que é um garoto, né? Tá iniciando agora, mas tem que colocar a antena aí, o radar no lugar, né, bicho? Porque do jeito que tá aí... Ele não é ruim, não. Ele não é ruim, não. Ele pegou, tava muito tranquilo. Diego. Uma coisa que me chamou a atenção foi essa história aí o regulamento do Campeonato Carioca, né? Que todo ano nos surpreende, né? É uma coisa maravilhosa. Essa disputa da Taça Rio, eu tô até agora tentando raciocinar ela aqui. Porque esse ano, 2021, a Taça Rio ela ficou parecida com o troféu do interior do Campeonato Paulista, né? Em que os clubes que ficam de fora ali do mata-mata vão para essa disputa, que geralmente são os clubes que são do interior, né? Não são os clubes das grandes cidades, não são os clubes da capital São Paulo, nem o Santos. Então, assim, quando você vê o Botafogo e Vasco disputando uma Taça Rio, esse teor, assim, de segundo escalão do futebol carioca, a gente só tem a lamentar aí por esses dois. Mas, Jales e Diogo, a gente tem que lembrar que até um dia desse aí o Vasco tava pedindo Pix, né, dos torcedores, para ver se não resolvia suas contas. O Botafogo tá devendo 1 bilhão. A dívida de clube de Série A tem um Botafogo aí, negou a venda do garoto Matheus Nascimento por cerca de 150 milhões. Eu não sei onde está a cabeça do Botafogo, não. O Botafogo fala sobre o argumento, né, de que ele vai valer muito mais em um espaço curto de tempo. Eu não acredito muito nisso, não, que vai valer muito mais, não. Eu acho que era negócio pegar essa grana. Era negócio, concordo. Então, mas diante... É complicado. É um momento de pandemia também, os times estão... Outra coisa curiosa também é no Campeonato Paulista, né? Que o Santos, vice-campeão da Libertadores, acabou há 2 meses atrás, foi vice-campeão da Libertadores e quase foi rebaixado no Campeonato Paulista agora também, né? Outra coisa curiosa. Tá num momento muito doido do futebol, não tem o campeonato espanhol também, parece que ninguém quer ganhar lá. O Real Madrid, o Barcelona e o Atlético estão brigando. O Barcelona podia ter assumido a liderança, não assumiu. O Real Madrid podia ter assumido a liderança agora também, não assumiu. E aí eles tá parecido com o Campeonato Brasileiro do ano passado, que todo mundo perdia na hora de assumir a liderança ali, e o campeão saiu com derrota, né? Mas... cara, coisa... Falando do Santos, só para completar, o Santos aqui na Libertadores fez um jogo bom contra o Boca Juniors, né? E conseguiu aí se recuperar no grupo, tá com 6 pontos, empatado com o Boca em segundo lugar, e embolou tudo lá no grupo do Santos. Vamos ter fortes emoções aí nesses finais do grupo. Do Inter também, que perdeu para o Deportivo Táchira e se complicou um pouco. Vocês falam de Libertadores, mas não ouvi ninguém falando de Sul-Americana aí. Eu quero saber qual foi o desfecho do meu RB contra o Emelec. Vocês não têm nada para comentar de RB Bragantino versus Emelec? Nem o placar, gente? Ixi, eu não acompanhei Eu posso comentar, sim. É o seguinte, eu posso começar comentando falando do Corinthians, né? A gente tem o Corinthians... apesar de eu não acreditar que o Timão vai passar para a próxima fase da Sul-Americana, mas a gente tem o Corinthians parando de passar vergonha, né? Vem de goleada aí na Sul-Americana, de uma ótima atuação de Luan, golaço também. Mas se a gente for falar do RB Bragantino, a gente precisa falar que ganhou de 2-0, né? Apesar bem, né? Porque tinha tomado uma surra do Emelec na primeira rodada que desnorteou o RB, né? Tem isso. Acontece, né? Acontece, mas assim, o RB é um time que vem passando aí por oscilações, né? Enquanto a gente tem o Corinthians como segundo lugar de seu grupo, com 4 pontos, 5 atrás do Peñarol, a gente tem o Bragantino em segundo lugar, mas numa situação totalmente diferente, né? O Bragantino vem com 6 pontos aí e o Emelec com 7. E aí o Bragantino pode pode passar de fase, né? Se vencer aí o Talheres, o Tolima, ou quem sabe aí uma combinação de resultados. Mas, Jales, só lembrando, Diogo, só lembrando uma coisinha aqui antes, falar em Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente lembra de Internacional, né? Falar de Internacional, a gente lembra de jogo do Milhão e Rodinei. E aí o Internacional mandou o Rodinei embora, né? Ontem.
ou foi ontem, o Internacional deu as contas de Rodinei, disse assim, o barato que saiu caro. E aí, eu acho que ele volta pro Flamengo, é isso? Voltou pro Flamengo, sim. Voltou de empréstimo. Ele estava emprestado e o Internacional tinha o direito de compra, mas eles não quiseram exercer. Mas olha a ironia. Olha a ironia. O cara é jogador do Flamengo, tá emprestado na Internacional, o cara recebe 1 milhão de um torcedor do Internacional para atuar contra o Flamengo. E o cara é expulso. Olha a ironia. Olha a ironia disso tudo, né? 50 minutos, mais e agora o valor dele não era muito maior que 1 milhão, não. O valor para comprar ele não devia ser muito mais que 1 milhão também, não. Outra coisa que eu queria falar, Jade, uma coisa que eu queria falar do campeonato feminino, né? Que o Manuel já falou os resultados aí. Queria só comentar a declaração infeliz da Chu, né? Jogadora do Palmeiras aí. E demonstrou um pouco o seu preconceito aí nas redes sociais. Não sei se vocês acompanharam isso. Sim, eu fiquei sabendo, demonstrou preconceito nas redes sociais contra o Paulo Gustavo. E o próprio craque Neto criticou ela, cara. Então... Não, foi péssimo. Foi negativo aí. Mas com esse elogio, diante deste elogio para o craque Neto, nós vamos finalizando este primeiro bloco do Rifando a Bola. A gente volta daqui a pouquinho, eu acredito que com o nosso time todo, ou sim ou não, para fazer a entrevista aí com o nosso Felipe Oliveira, o Filipinho da Urubuzada. Não sai daí que a gente volta já. Você tá numa fase, hein, seu João Jales? Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho comentando aqui na bancada. Agora a gente vai chegar à nossa entrevista com o nosso convidado especial. Agora, mês de maio, como a gente já estava dizendo, aqui no Rifando a Bola a gente faz episódios especiais, trazendo aqui alguns convidados para bater um papo com a gente. E nesse programa de hoje a gente traz o Felipe Oliveira, o Felipinho da Urubuzada. pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a presença dele, né? O Felipe, ele é morador lá de São Gonçalo e da região metropolitana do Rio. Ele é nascido numa família de torcedores e dirigentes da antiga torcida Fla Ponte. Felipe cresceu com o manto do Flamengo nas molduras das fotos familiares, né? Então, naturalmente, a paixão floresceu e chegou a vez dele mesmo carregar o bandeirão. Desta forma, Felipinho e a Urubuzada se encontraram na história, onde ele foi conselheiro gestor da torcida de 2007 a 2012. Hoje, contando 40 anos e um pouco afastado desses eventos, Felipe Oliveira fala pra gente aqui no Rifando a Bola sobre essa coletividade mística que reúne pessoas em torno de um amor irracional pelo futebol, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe. É um prazer tê-lo aqui no Rifando. E aí, meu caro, como é que tá você? Tudo bem, graças a Deus. Mas apesar do estado que está acontecendo no nosso redor, né, a situação do país está muito complicada, mas para mim, particularmente, eu estou numa condição de privilégio boa e estou muito tranquilo comigo, graças a Deus. E graças a Deus também podendo prestar uns auxílios para uma galera aí que está precisando também. Pô, maneiro, irmão. Satisfação enorme tê-lo aqui no programa. Vamos começar falando um pouco, então, dessa história aí, dessas raízes de família, né? Já que você foi criado nesse ambiente de torcida e seus pais foram membros da Fla Ponte, dirigentes da Fla Ponte, conta pra gente aí como era o seu cotidiano, essa vida de criança torcedora ali já no meio dos bandeirões e da torcida. Como é que era isso aí, cara? Então, na verdade, para mim, enquanto criança, nesse sentido, era lúdico, né? Porque o que eu via era a paixão do meu pai, da minha mãe por aquilo ali, como é que aquilo ali florescia dentro da minha família, qual era a dedicação que eles tinham para aquilo ali, que era a forma deles praticar o amor deles ali, né? A forma deles se dedicar ao amor que eles tinham e tentar retribuir aquela alegria que o Flamengo dava para eles, né? Então, com qualquer tipo de relação, eu vejo com
uma relação de amizade, como uma relação de qualquer coisa que te dá prazer, qualquer coisa que te dá alegria, você retribui de acordo com o seu esforço, né, com a sua dedicação para aquilo que você tem alegria, para aquilo que tem benéfico, para aquilo que te dá alegria na tua vida, que te faz feliz, né? Então, às vezes numa desorganizada, assim, não é só o futebol, ela é muito mais do que o futebol, é toda uma vivência, é como você percebe aquela dedicação, aquele sentimento de grupo, aquela cumplicidade, aquele sentimento comum das pessoas, né? Em prol daquele mesmo objetivo comum, né? E eu acho essa percepção assim, a mais fantástica de todas do meio de pessoa organizada, que é a leitura que eu via deles, né? Que era a forma de você se dedicar para um bem comum ali, para você poder retribuir aquilo que te faz bem. Essa era a minha visão, né? Você falou agora de uma coisa bem interessante, assim, que é essa questão do papel social da torcida, assim, a torcida enquanto grupo social, né? E, rapaz, eu queria que você falasse um pouco, assim, o que você acha, assim, dessa questão da torcida como uma ferramenta de agregadora na sociedade, como uma movimentação, até porque no passado, né, a gente teve aí umas manifestações de torcidas organizadas contra o governo, né? E teve toda uma iniciativa, um contato entre dirigentes de torcidas de clubes rivais, inclusive, foram para ruas juntos, lado a lado e tal. O que você acha, assim, do papel social da torcida, assim, dessas atitudes, Felipe? Em termos políticos, na minha concepção, eu sou anarquista, então, em termos políticos, para mim, isso é muito complicado de falar, porque eu tenho uma visão que é um pouco diferente da maioria. Mas eu consigo compreender e tem processo também, né? E, assim, eu acho que o papel da coletividade é excelente, quando da forma correta, pelas pessoas de acordo com a vivência que cada tem para acrescentar. No meu caso, no tempo que eu era da torcida, né, logo que a Urubuzada foi fundada, eu entrei logo no ano seguinte e a gente tinha uma gestão excelente, assim, tipo, o Vitinho, do Marcelo, do Zé Bocão, a galera, assim, não tá nome que eu acabo esquecendo alguém. Mas, assim, todo o conselho, toda a torcida da comunidade tinha um propósito de ser o diferencial da arquibancada. E quando você começa a se posicionar como diferente, soa até estranho, porque, tipo assim, quando eu olhava assim, a proposta da Urubuzada contra o diferencial da arquibancada, eu lembrava do meu pai e minha mãe, sabe? Eu falava, pô, exatamente o que meu pai fazia já há muito tempo. E foi aí que eu me identifiquei com a Urubuzada, porque é uma pessoa que estava com uma proposta diferente, que na verdade não é a proposta diferente. Na leitura é o retorno à origem do que é ser um torcedor organizado, se organizar para torcer. E quando você se organiza para torcer, você acaba se organizando publicamente, socialmente, como você falou. Ali você tem tudo, você tem pessoas de todos os segmentos, pessoas com todo nível de escolaridade, com todas as classes sociais, com visões completamente diferentes que vão se juntar. E o que vai conduzir isso é a forma como você vai gerir essas pessoas, como qualquer grupo social. Não que você vai gerir o comportamento, você vai não se comportar, você vai propor o correto, o que você acha que vai ser melhor para aquela comunidade ali. Porque na verdade é isso, ali são um grupo de pessoas que vão se unir para um determinado propósito. Qual propósito? Como que vai se dar isso? Como isso vai se dar? Qual vai ser a prática? Qual vai ser a metodologia? Isso vai depender das pessoas que estiverem fazendo parte daquele grupo, né? E daquele tipo de discussão, daquele tipo de debate. E eu acho que a torcida, ela é sim uma parcela da sociedade que pode se manifestar politicamente e publicamente. Quando eu vejo assim, manifestações, eu acho assim muito... Às vezes, algumas questões entram muito como forçação de barra na minha visão, tá? Não desmerecendo o trabalho de algumas pessoas nem prejulgando, mas a gente sabe que tem diversas questões. Até mesmo... às vezes nem por maldade, mas por falta de clareza, porque às vezes nós temos muitas invisibilidades na nossa sociedade, né? Inclusive até nas manifestações tem coisas que passam como se fossem invisíveis aos olhos de alguns, ou de muitos até, mas, por exemplo, no meu olhar às vezes sai um pouco conflitante. Por exemplo, igual o exemplo que você citou, das torcidas nas manifestações.
Você citou grupos rivais. Aqui no Rio, por exemplo, teve flamenguistas antifascistas, teve tricolores antifascistas, teve botafoguenses antifascistas e teve também vascaínos antifascistas. Aí eu já tem gente que fala que você tem signo porque é rival. Não, não é porque é rival. É porque cada coisa tem o seu contexto. Cada pessoa teve o seu papel histórico e teve as suas práticas também. Então, quando eu vejo uma faixa assim, por exemplo, vascaínos antifascistas, me remete a Vasco da Gama, que foi o cara que foi responsável pelo Caminho das Índias, né? E esse Caminho das Índias foi responsável pelo maior comércio de escravo da humanidade. Eu não sei se isso pode ser considerado antifascista, um grupo de pessoas que enaltecem esse tipo de pessoa. E aí eu questiono quanto a essa participação em eventos políticos e sociais, independente da questão antifascista, que eu acho legítimo, né? Porque eu acho que o fascismo é uma coisa que acaba também, dentro do universo da torcida organizada, tem a sua... Existe um filme que me marcou muito, que eu assisti, que chama A Onda, um filme alemão. Depois você pesquisa, se você já... muito bom, eu já vi esse filme. Se estiver assistindo, vale a pena pesquisar. E esse filme, ele trata de como o autoritarismo e o fascismo pode retornar à nossa sociedade e ser praticado. E ele começa por adoção de símbolos, como as torcidas organizadas, que têm seus símbolos próprios e que em alguns momentos algumas pessoas distorcem aquilo para que aquilo seja mais importante do que o próprio propósito, que é de incentivar o time. E às vezes já acaba a torcida sendo mais importante do que o próprio clube para algumas pessoas, né? E enaltecer aquele nome da torcida acaba sendo uma coisa maior do que o próprio clube, porque a metodologia, como às vezes é passado ou aplicado aquilo, pode trazer distorções de percepções. E dentro de uma sociedade, de um grupo social, isso vai se refletir em comportamentos também, que depois vai fazer a gente entender as violências de pessoas que usam outros símbolos, né? E a gente vai começar a entender que o problema da violência, às vezes, de uma torcida organizada pode ser por conta das práticas e dos exercícios e das metodologias de valorização de símbolos e de ídolos e de ideologias que estão deturpados. Então, eu acho que, pensando por essa ótica, tem sim um papel político. Pensando por essa ótica, é um grupo político também, porque ele se pratica enquanto político. Muito maneiro. Nossa, fala, Diogo. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Não, continuando a conversa, mas eu quero dizer que é um prazer estar entrevistando aqui esse irmão que também proporcionou, né? Grande Filipinho. E continuando nessa questão por exemplo, você falou do antifascismo da torcida do Vasco. Você não acha que, independente da história do clube, eles não têm esse direito é uma evolução, uma questão social que está acima da história do clube em si, social que eles vivem hoje, e você colocar a história do Vasco da Gama acima disso, você acha que é um exagero? Que eles têm esse direito de ir protestando também? Não, eu acho que eles devem estar protestando e é legítimo eles protestarem. Porque eu acho legítimo é usar o nome de Vasco da Gama como uma atitude antifascista, porque ele próprio era um fascista. Então eu acho que alguém que se coloca dessa forma não pode se colocar enquanto Vasco. Ele pode se colocar dentro daquele movimento com outra representação que não de um fascista, dentro daquele movimento. Então, eu acho que o Caíno, que seja antifascista, ele pode ir para um ato antifascista sem levar o nome Vasco. Ele pode... Como você vê a história Como você vê que o Vasco é considerado com os primeiros jogadores negros no campo. É uma deturpação histórica, como todas as outras deturpações históricas que existem no nosso país. Porque na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive, tem o cara do Bangu, que tem o título lá de primeiro jogador negro de futebol. Tem documentado isso na LERJ do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que acontece com o Vasco é o seguinte: se você pega um histórico de portugueses, a elite portuguesa de antigamente, não
Nada contra a elite portuguesa antigamente, mas dentro desse fato de elite portuguesa antigamente, existia a prática do uso de forças de mão de obra. E que algumas mãos de obras, elas serviam para alguns momentos, aquelas pessoas eram feitas para aquela situação específica. O time do Vasco de negros que entrou para jogar tinha um problema de racismo no Rio de Janeiro em todos os clubes, inclusive nesse próprio clube que carrega o nome do cara que escravizou esse próprio cara. Quem trouxe esse negro para jogar ali naquele time de futebol foi quem? Quem foi o responsável pelo comércio daquele escravo que estava jogando bola ali naquele clube? Quem trouxe aquele negro para jogar ali? Aquele cara que está sendo cantado como um brando do herói português. Aquele preto jogou bola ali porque aquele cara foi responsável pelo comércio daquele negro ali. Que aquele negro ali, o antepassado dele foi escravizado por aquele cara que botou ele ali. E aquele cara negro, quando entrava ali, ele entrava pelas portas dos fundos. Porque negro no Vasco, naquela época, entrava pela porta dos fundos. Ou ele frequentava a sede social como qualquer sócio, ou como qualquer pessoa que transitava na sede do Vasco. Nenhum negro naquela época, né? Em nenhum clube, né? Em nenhum clube, Em nenhum clube. Porque o racismo era da nossa sociedade. Formada. Diga, Matheus. Justamente, né? Ultrapassava os clubes. Mas olha, Peu, me apresentando aqui, né, pessoal? Matheus Alberto, Matheus de Júlio, alguns me chamam assim. Quero dizer que esse é o Bola Viva, né? Do programa aqui do Rifão na Bola. E que hoje tá muito legal, muito interessante essa conversa. Peu, cara, eu queria aproveitar que a gente tá conversando sobre comportamentos históricos aí, né, dos clubes. Mas queria falar do momento atual, cara. A gente sabe, né, você, até onde eu entendi, você está longe, né, da direção burocrática de algum clube desde 2012, não é isso? Eu saí da torcida em 2012, porque aí vai daquela questão da explanação anterior do início do bloco, né? Até que ponto chega o fanatismo do cara e tal. E em 2012 eu saí da torcida do Usada para cursar marketing, porque o Flamengo, ele tinha um cara que chamava Ronaldinho Gaúcho, e o clube não tinha patrocínio. Um absurdo. E aí eu fui sair da diretoria da torcida para poder ter tempo para poder fazer uma faculdade de marketing. Eu nunca mais passei. Olha aí, cara. Cara, me diz uma coisa. Como você enxerga hoje o lugar que você ocupa, até onde você conversa ainda com a galera da hierarquia dos clubes, como você enxerga como é que a torcida organizada hoje está se dando com a pandemia no Brasil, né? Como enfrentou no início e como está se relacionando agora? Cara, aí é o seguinte, como tá falando, vai de cada um que tá à frente daquela gestão, né? Eu, por exemplo, o Diogo me conhece aí da minha vida pessoal, sabe que eu tô trancado. A não ser a não ser o Flamengo que me tirou de casa na pandemia. E aí é aquilo, que é a discussão política em torno de pode ter jogo, não pode ter jogo, até que ponto isso não vai movimentar pessoas para sair de casa no meio da pandemia. Eu, Diogo sabe, eu não saio de casa para nada. Só sair para jogo do Flamengo, ele sabe disso. Né? E sair para jogo do Flamengo, assim, não para assistir jogo em algum lugar, assim, a não ser na final que eu fui para Praça de São Salvador, e ainda fiquei afastado de todo mundo, fiquei de longe, mesmo assim ainda tive problema. Depois, se quiserem, até a gente fala sobre isso. Mas as torcidas organizadas de uma maneira geral, elas têm uma questão administrativa para manter, igual o clube. Da mesma forma que o clube diz que ele precisa se manter e funcionar, assim como os restaurantes funcionam, as torcidas organizadas estão funcionando. Dizer que a torcida organizada não está funcionando, elas estão funcionando. Eu, por mim, eu acho que não deveria. A minha opinião pessoal, não deveria. Porque quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que pensar que existe comportamento de manada. E vai do que cada um prega, do que cada um está disposto a passar ou perder por conta de seus ideais, como tudo na vida. Eu penso assim que, às vezes, você precisa dar um passo atrás, 2 passos atrás mesmo na sua vida mesmo. Tem vezes que acontece uma situação como uma pandemia que vai causar prejuízo sim, que algumas coisas
ter um desgaste financeiro muito grande, vão ter que retroceder basicamente até o início de novo, sim. Mas eu acho que nós somos o que somos, sabe? Eu acho que as torcidas não deveriam estar funcionando. Deveriam estar combatendo esse comportamento de manada. Porque... É o futebol, né, Pio? A paixão, ela é a sua parte irracional. Entendo. E muito legal a sua posição, cara. Pio, só para assim, continuando nesse olhar, né, de como da relação, né, interna de uma torcida organizada, você poderia compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, assim, no sentido de existe um padrão burocrático dentro de uma torcida organizada, e para além disso, existe algum momento, digamos assim, oficial, que a torcida organizada tem uma relação direta com a direção do clube, algum momento que existe uma coisa de sentar na mesa e conversar? Passa um pouco pra gente dessas coisas aí. Existe muito. Uma coisa que eu vi uma vez me marcou muito. Isso na época do Flamengo mais antigo. Não vou dizer que hoje não tem problema de divergências e etc. Existe divergência. Eu mesmo tenho várias divergências com a gestão atual de algumas questões. Outras eu bato palma. Eu acho que o problema às vezes é esse, que às vezes se você faz uma crítica sobre um ponto, você se torna inimigo daquela pessoa, daquela gestão, enfim, problemas da politicagem como um todo. As torcidas organizadas, ela tem etapas sim, e vai do tipo de gestão e de conduta de cada grupo ou de cada torcida. Na Urubuzada, era uma coisa muito parecida com a Flaponte. Todas as etapas, elas se davam naturalmente, como de acordo com o que você quisesse fazer. Sempre foi tudo aberto. Estou na Urubuzada, eu acredito que seja até hoje. Tudo que você quiser fazer lá, você entra e faz. É só ter a disposição de fazer. Se você tem a disposição de fazer, você vai ter que sentar lá e fazer. Lógico que com jeito de igual de todo mundo. Você vai ter uma reunião, você vai lá propor o que você quer, como o Diogo sabe, eu sou chato pra caramba, eu falo pra cacete, chegava na reunião, falava pra caramba, reclamava de tudo que eu achava que estava errado. E nisso as pessoas vão percebendo qual é o seu grau de interesse e o que você está propondo. E aí você vai também, de acordo com o que você está disposto a fazer, assumindo a sua responsabilidade. Como qualquer situação na vida, a responsabilidade é dada de acordo com aquilo que você pratica, como no trabalho, como em qualquer empresa. Lógico que existem algumas instituições que também existem, que são pautadas pelas questões da violência. E é onde o diálogo é mais fechado. Você não vai adiantar você dialogar e propor ideia, porque o problema não é ideia. E não tem ideia mesmo, e é o que é. E aí vai ser na base da força mesmo, como acontece em qualquer instituição que preza por determinados tipos de conduta, ou que valorizam muito determinados símbolos, seja elas quais forem. Pode crer. Qualquer instituição que pensa muito no seu próprio símbolo, ao invés de pensar em qual a importância e qual o papel social que ela deve desempenhar, ela acaba exacerbando na força, porque o símbolo ele acaba criando essa animosidade, como o exemplo que a gente estava citando, né, dos símbolos fascistas e como eles são praticados, enaltecidos, né, e como aquela metodologia é passada. E então eu acho que tudo existe, às vezes, um diferencial da arquibancada, porque existe uma metodologia diferente. A maneira e a forma de construção é diferente, né? A forma, o olhar para cada um é diferente, de você olhar para as pessoas e tentar aproveitar o melhor que elas têm. Porque todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Você vai ter que olhar, escolhe qual lado você quer olhar. Pode crer. Pode crer. Olhar pra galera pro lado bom, a galera que sabe tirar uma. Não sabe brigar, mas não sei brigar, não sei balançar a bandeira, não consigo carregar peso, sou menina, isso, aquilo. Pô, tira uma. Pô, ela que mais tira foto da torcida, vem cá, pô, vem tirar foto da torcida. E aí vai tirar foto da torcida, daqui a pouco a pessoa vai ser a melhor fotógrafa de samba, das rodas de samba do Rio de Janeiro, do Cacique de Ramos, de tudo que é lugar aqui do Rio de Janeiro. É a principal. Genial. Aí vai ter uma que vai fazer tudo e hoje vai tirar foto do Flamengo na Libertadores, do Guanaira. Vai ter o Cabrito, que é um amigaço meu lá de São Gonçalo, que
vai se esforçar tanto pelo Flamengo, se influenciar tanto politicamente ali dentro, que daqui a pouco vai participar da final da Libertadores e quando o time ganhar vai estar dentro do campo comemorando junto com os jogadores, lá do miolo de São Gonçalo. Pode crer. Fazer pelo Flamengo aquilo ali, mas por quê? Porque ele olhou o melhor lado, ele olhou o caminho que ele tinha para seguir ali dentro do que era a disposição dele, dentro do que ele estava disposto. Ele teve orientação, ele teve mecanismo, ele teve pessoas que apoiaram ele em todos os aspectos para isso, em várias fases. Massa. Felipe, me diz só mais uma coisa para a gente encerrar essa nossa entrevista. Tem mais uma pergunta que é relacionada também aí à questão política, mas é mais interna mesmo, que é essa questão da relação das torcidas assim, com as eleições internas do clube. Como é que acontece? Existe uma relação entre grupos políticos que disputam, que formam chapa e disputam a eleição do Flamengo com torcida e tal? Você podia falar um pouco disso também pra gente? Existe política é política, em qualquer lugar. Em qualquer grupo político vai ter política. A gente está falando de um clube e que tem mesmo essa relação política. Eu digo, por exemplo, isso que em 2012 eu participei e perturbei o pessoal da Urubuzada para poder apoiar o Bandeira. Perturbei. Não concordo com todas as pessoas daquela chapa, não concordo exatamente com tudo. Você tinha uma gestão que não conseguia gerir tudo da maneira que deveria, certo? E também tinha suas políticas e que fazia parte da política como um todo, era para fazer parte da política como um todo, estava até as práticas políticas e todas as práticas políticas que existem. Ela também era apoiada por torcida e etc. E eu entendia que o Bandeira também precisava ser apoiado por torcida organizada também, né? Com as mesmas ideias que eu penso, que tem o mesmo propósito que eu penso, com o mesmo que propõe as mudanças para o Flamengo, com a mesma mudança que eu penso, que propõe. Tem membro de torcida organizada que é membro da diretoria do clube atualmente? Tem. E eu não vejo problema. Por exemplo, quando uma pessoa... Como eu estou dizendo, na torcida organizada tem diretor, tem médico, tem gente de todas as profissões e tem pessoas que estão extremamente capacitadas em suas profissões. Por exemplo, tem no Conselho Gestor de Futebol do Flamengo tem o Diogo Lemos, que é vitalício da Urubuzada, por exemplo. E ele faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo. Quando o Flamengo vai contratar alguém, tem que passar no Conselho de Futebol. O Diogo Lemos é um desses. Mas ele tá lá só porque ele é da Urubuzada? Não, mano. Ele tá lá porque ele é o Diogo Lemos. Ele tem os conhecimentos dele relacionados a essa questão, que não tem a ver com o fato dele ser da Urubuzada. E isso não traz para a Urubuzada nenhum tipo de benefício, nem de informação de saber quem o Flamengo vai contratar ou deixar de contratar. Porque ele não passa. E pode ter certeza que o ouvido dele canta. Cada especulação que aparece, todo mundo perturba o cara, com certeza. Mas ele mantém a postura. E até nesse sentido eu queria perguntar, Pio. Nesse sentido eu queria perguntar de benefícios e privilégios, porque como a gente sabe, antigamente as torcidas tinham bastante privilégios, benefícios. A raça Flá. Então, como você vê isso, como você vê essa mudança no Flamengo caiu bastante, né? E como você vê essa evolução e essa mudança aí nos últimos anos? Ingresso desorganizado é uma coisa que eu sou contra. Entendeu? Todo mundo sabe que eu sou contra. Porque eu penso, tem gente que gosta de cinema. E quem paga o ingresso do cinema é o cara que gosta de cinema. Quem paga o ingresso do teatro é o cara que gosta do teatro. Quem vai para a igreja paga o dízimo. Quem vai para qualquer um vai lá e faz a manutenção daquilo que gosta. Cada um tem a obrigação de manter aquilo que ama. Como eu estava falando lá atrás, igual da torcida, você tem que fazer o seu grau de esforço para você manter aquilo que você acredita, aquilo que você gosta. Eu acho que quando você se dispõe a torcer por alguma coisa, é por um ato seu voluntário. E não por um ato pago, não é uma atitude profissional. O clube ele tem que incentivar o torcedor a querer, a praticar aquilo ali, porque aquilo ali tem um fator cultural, aquilo ali vai mexer com o emocional dele, ele vai viver uma experiência com aquilo. E eu acho que é isso mesmo que tem que ser passado.
Eu sou extremamente... me incomoda a torcida organizada ter ingresso, porque todo tipo de benefício, na minha concepção, quando você dá um benefício para alguém, você tem retorno. De alguma forma. Em algum momento isso vai ser deturpado. Não quer dizer que todas as pessoas que... O que eu aprendi de torcida organizada é um gesto voluntário, como esse o exemplo do meu pai e da minha mãe. É uma coisa que porque você ama, porque você gosta, porque você tem o interesse de fazer com que aquilo se perpetue, porque você quer fazer o seu clube o melhor time mesmo. E faz parte de você fazer sua doação, seja ela financeira ou não. Porque se você não tem grana para ir no estádio, você vai levar a tua bandeira, vai botar a tua camisa e vai pro bar da esquina e vai gritar junto com a galera no bar, vai juntar uma galera ali, vai fazer tua festa, vai fazer teu churrasco e vai enaltecer seu time da mesma forma. Você é isso aí. Da mesma forma. Você receber para ir para ver o jogo, você não é um torcedor, você é um funcionário. É verdade. Você recebe. Ô, Pio, a gente tá. Ainda tem um tempo, né, Jales? Exatamente, era isso. Até bateu o teto já ou ainda tem uma Então, quer fazer mais uma pergunta, Matheus? Aí a gente encerra também. A última. Pronto. A gente falou de tanta coisa aqui, né? Inclusive, passamos por um olhar histórico, né? Do flamenguista, questão do Vasco. E aqui fiquei confabulando aqui, escutando Pio trazendo várias questões, né? Eu aprendi bastante essa conversa, agradeço demais, Pio. Mas assim, a minha pergunta a gente sabe que existe, né, várias contradições, né, nas torcidas organizadas. A gente sabe muitas vezes por imperativos sociais, né, pessoas que têm, digamos, várias questões na vida e acabam encontrando no clube um lugar para extravasar toda aquela raiva e tal. Isso é um traço da juventude muitas vezes. Enfim, e a juventude acaba criando um carinho pelo clube, enfim. Me diz uma coisa, cara, a gente sabe que esse problema, né, da violência da juventude, que é um problema social, reverbera e chega no clube. Essa é a questão. A torcida não é agressiva. Um problema social vem até o clube e essas crianças encontram ali um lugar de conforto, de carinho e de abraço nessa adolescência. Mas minha pergunta vai além disso. Muita pergunta Desculpa te interromper. Não, calma, deixa eu terminar. A minha pergunta diante disso, né? Diante das pessoas que querem viver o carinho saudável, um momento legal com o clube, existe algum momento de diálogo entre as organizações, visando amenizar os conflitos, amenizar as brigas pós-jogo, ou não existe esse momento? Sempre existiu, porque, como eu te falei, é uma parcela da sociedade. Essa discussão vai depender sempre do grupo de pessoas que estiver envolvido. Eu, por exemplo, vou estar nesse tipo de debate em qualquer lugar que eu tiver. O Diogo sabe disso, não sei se vocês chegaram a perceber. No outro take eu usava um outro nome aqui, que é um codinome que eu uso do Carnaval, porque pessoas elas se comportam politicamente em qualquer situação da vida delas. Seja uma torcida organizada, seja no Carnaval, como o Diogo me faz, sabe que eu tenho um ativismo no Carnaval também, como eu tenho na música também. Você simplesmente... A sua maneira de se colocar no mundo é sua. Na torcida organizada, naquela hora que eu te dar um corte, é o seguinte, porque tem as pessoas que querem encontrar um lugar para a torcida da melhor maneira possível. A Urubuzada, na minha gestão, tenho certeza que era assim, como eu tenho certeza que hoje também é. Tanto que se você entrar aí, em qualquer vídeo da Urubuzada, você vai ver muita menina, pessoas de idade, crianças, entendeu? Que tem muitas crianças que se formaram ali com o pensamento de acordo com as pessoas que elas conviveram, sabe? A torcida organizada é um espaço público e social como qualquer outro, que vai se desenvolver de acordo com a prática daquelas pessoas que estão envolvidas naquele meio. Se uma torcida ela é muito truculenta, ela é muito turbulenta, vai lá ver o meio, como que as reuniões, como é que são as festas, quem são as pessoas que estão lá, entendeu? Massa, então tem pessoas boas ali. Se uma criança, ela adolescente, ela vai chegar num ambiente que só tem briga, ela também com 16 anos ela vai chegar lá com um sonho lúdico, mas ela vai chegar num ambiente de violência mesmo, com tiro, porrada e bomba mesmo, literalmente. E é da responsabilidade de quem está à frente dessas instituições prezar pela segurança de todos.
Boa. Prezar pelo cuidado de todos os demais e entender que tem a responsabilidade de formar aquelas pessoas da melhor maneira possível. Porque se você está como referência, você tem que ser uma referência. Você tem que ser aquela pessoa que vai dar o exemplo, de mostrar a forma de se conduzir dentro daquele propósito. Você tem que ter a responsabilidade como em qualquer espaço. E aí é o que eu digo, muitas vezes se colocam a responsabilidade no CNPJ e não no CPF. Que aí é o problema das responsabilizações dentro dos problemas de criminalidade, por exemplo. Isso dá nos clubes também, né? Nos clubes também. Porque se uma torcida inteira já viu uma punição absurda, como acontece na prática o tempo inteiro, que se alguém na minha torcida brigar, seja lá por um motivo que for, que eles não querem nem saber. Se brigar com a camisa da minha torcida está punida. E quem não vai poder levar a bandeira sou eu, que nem briguei. Eu que estou sendo punido de balançar o símbolo, de balançar a minha torcida, de levar meu surdo, de levar minha bandeira, porque alguém brigou. Por quê? Tem que punir quem brigou, pô. Você não tem que punir o bom, não. Você tem que punir a pessoa que se comportou errado. Beleza. Você não pode admitir punições de pessoas inocentes por conta de pessoas ruins. É a mesma coisa. A questão das proibições no estádio, né? As proibições no estádio. É isso, gente. Felipe, vamos ter que finalizar agora, cara. Infelizmente. Esse papo rende muito, é uma conversa muito boa. Quero agradecer demais a presença do Felipe aqui no Rifando a Bola. Nosso querido Felipe Oliveira, o Filipinho da Urubuzada. Um papo muito bom, tinha muita conversa ainda para render. Eu acho que não cabe num Rifando a Bola só, tem que ser jogo de ida e volta, 90 minutos. E é isso aí, pessoal. Agradeço demais, Felipe. Valeu, gente. A gente volta para o terceiro bloco depois do intervalo. Deu pio. É o saxapio. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com os comentários deste programa de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Agora é a hora daquele quadro, o quadro da bola de cristal, o quadro do bilhete premiado, o quadro daquele predestinado do mundo do entretenimento esportivo. O meu, o seu, o nosso protótipo de contraventor vai trazer aquele palpite açucarado para você fazer aquela fezinha. Chegou a hora do Se Liga na Dica. Solta a vinhetinha, Sérgio. Se liga na dica. No Se Liga na Dica de hoje, o nosso boy dos bets, Emanuel Reis, aí trouxe aquele palpite açucarado. É ou não é, Manoca? É sim, esse João Jales é o famoso cara que vende a Ferrari e entrega um Fusca, né? Vamos nessa aí. Vamos nessa aí. E aí eu trouxe com muito bom humor hoje o campeonato italiano, né? A Série A. Torino e Milan. Em Turim, o Milan vai ganhar, precisa ganhar para se manter vivo aí numa disputa maior. Pela Premier League a gente tem Chelsea versus Arsenal, o clássico de Londres, né? Um dos clássicos de Londres. E aí o Chelsea vem de melhor fase, acredito que vai ser melhor do que o Arsenal, que vem ressabiado, inclusive de uma derrota aí, que perdeu lugar na final da Europa League. Chelsea. Em La Liga, o Atlético de Madrid recebe a Real Sociedad e precisa da vitória, né? E aí a gente vai na vitória também do Atlético de Madrid. A Real Sociedad tem uma grande equipe, mas o Atlético de Madrid é superior, né? E para finalizar o Campeonato Paraibano, a gente tem Campinense e Botafogo, né? A gente tem esse jogo hoje às 8 da noite e aí o Botafogo da Paraíba é o xerife do Nordeste, o maior de João Pessoa, Paraíba, Brasil, né? E aí a gente vai com Botafogo. Então, só para recapitular, Milan, Chelsea, Atlético de Madrid e Botafogo esmaga a Raposa. Tá bom. Se você tá dizendo aí, quem sou eu para dizer não, né? Depois do 4-3 na Perelima, Jales, sofreu para ganhar de 4-3.
Bota esse jogo aí nos palpites, viu? Meu amigo. Olha, eu acho melhor deixar quieto, porque a Raposa tá sofrendo demais. Eu prefiro não opinar, eu vou só torcer mesmo. Vou deixar quietinho isso aí. Vamos puxar pitacos e palpites então, né? Solta a vinhetinha, Sérgio. Palpites e pitacos. Galera, pitacos e palpites agora. Vamos trazer para os jogos que vão bombar aí nas bancas de apostas ao longo da semana, para a gente trazer aqui os nossos palpites acurados, né? Vamos começar por Libertadores, né? Essa semana aí cheia de competições continentais. Vamos de Libertadores. Rentistas versus São Paulo. E aí, Emanuel Reis, vai dar Rentistas ou vai dar Tricolor Paulista? Como diz o Gan, né? Rentita. Não, mas eu acredito que vai dar o São Paulo. São Paulo vem melhor na competição aí. Vou até arriscar um placar. O time do Uruguai vai perder, o São Paulo vai ganhar por 3-1. Beleza, você arrisca esse placar de 3-1 aí, eu diria que vai ser uma coisa mais apertada, já vai ser lá no Uruguai, então eu diria que vai ser 2-1 pro Tricolor aí. Tá bem realmente na Libertadores o São Paulo. Diogo Coelho, meu querido, vai dar Rentistas ou vai dar São Paulo? Eu acho que dá São Paulo também, como disse, o São Paulo tá bem, se ganhar esse jogo aí praticamente garante classificação, né? O Rentista precisa da vitória, então vai ser um jogo difícil, mas acho que dá São Paulo 2-1. Boa. Então vamos fechando aqui, unanimidade na mesa, São Paulo vence o Rentistas. Próximo jogo, também Libertadores, Fluminense versus Independiente Santa Fé. E aí, Diogão, o que é que você acha, meu querido? Outro jogo importante aí da Libertadores, né? O Fluminense precisa muito dessa vitória aí para ficar tranquilo nas últimas rodadas e acho que ganha 2-0 pro Fluminense. Boa, eu também acho aí que o Fluminense vai conseguir vencer, mas vai ser um pouco mais sofrido aí, eu diria que vai ser 2-1 para o Tricolor lá no Maracanã. Emanuel Reis, o que é que você acha aí, Fluminense ou Santa Fé? Duas camisas aí, cada uma 16 toneladas, né, da Libertadores. Independente de Santa Fé também não faz feio não, mas aí eu vou acompanhar o relator aí. Eu vou com a relatoria aí, 2-0 pro Fluminense, acredita aí nessa vitória. Galera, mais um aí, maioria formada em cima do Tricolor, dessa vez o Tricolor das Laranjeiras, Fluminense leva em cima do Santa Fé. Próximo jogo, América de Cali versus Atlético Mineiro, também pela Libertadores. E aí, galera, os Diabos de Cali ou o Galo Mineiro vai vencer esse duelo? Diogo Coelho. Acho que vai ser um jogo difícil pro Galo, apesar do América estar em último do grupo, né? Acho que vai ser 1-1. Emanuel Reis. Primeiramente, eu acho que o América vai entrar em desvantagem, acho que vai jogar no Equador, não vai ser na Colômbia. Eu acho que em Cali tá havendo também esse tipo de manifestação, né? Sim. A gente tem que observar para isso também, para esse fascismo na Colômbia, né? Denunciar isso aqui também. E assim, como o América de Cali joga nessa desvantagem, mas mesmo assim eu acredito mais no Galo, né? E a gente tem Hulk aí pelo lado do Galo, então eu acredito num 3-0 pro Atlético Mineiro ou 4-0, goleada mesmo. Já não seria tão seguro assim não, viu, pessoal? Ainda que o América de Cali tenha perdido o mando de campo aí com as manifestações lá na Colômbia, o time é muito forte, né, cara? Então, eu vou de empate aí nesse jogo entre América e Atlético Mineiro, beleza? Vamos agora chegar no Brasileirão Feminino, vamos trazer aí jogos da mulherada pra gente também palpitar. Brasileirão Feminino, Flamengo versus Santos. Manuel Reis. Vou aproveitar que o Flamengo é assunto aqui para falar que o Flamengo fechou parceria com a Havan, viu, galera? Essa semana aí o Flamengo... Queria uma explicação de Diogo aí, quando ele fosse dar o palpite dele. Vou dar o meu palpite agora, né? Do Brasileirão Feminino aí. E aí eu acredito que o Santos é bem superior ao Flamengo, né? 3-1. Mas eu queria que o Diogo falasse aí um pouco dessa grande parceria que o Flamengo fecha aí. E a minha ironia, né? Claro, com a Havan. Eu queria saber também. Tem que perguntar para a diretoria do Flamengo para dar mais explicações sobre essa parceria.
não gostei, mas é isso. O pessoal do marketing lá tá agindo, né? Tá precisando de dinheiro e a gente sabe das ligações da diretoria atual do Flamengo, né? As ligações que a diretoria tem e não me surpreende esse tipo de patrocínio. Mas vamos ver o que acontece. Já está tendo os protestos. Quanto ao jogo, o Flamengo ganha. 2-1 Flamengo. Agora, Napoli e Internacional, né? Pelo Brasileirão Feminino. Já lhe soltou aqui na nossa mão. E aí eu acredito que esse jogo aí seja da Napoli, ó. Napoli tem um time, ao meu ver, no momento, superior ao Internacional, né? Vem aí de alguns triunfos. Eu acho que vai ganhar aí a Napoli de 2-1. Eu vou apostar nesse resultado apertado. Olha, eu já discordo aí de vocês, viu? Já quero deixar aqui claro que eu tô torcendo pelas gurias coloradas e acho que o Napoli não leva esse jogo em casa, não. Vai ser eu digo que vai ser um jogo apertado, 2-2 aí esse jogo lá em Caçador, lá em Santa Catarina. Jogo Coelho. Eu também acho que o Internacional ganha essa aí, 1-0. Olha, todo mundo dividiu aí na mesa. É complicado aí. Próximo jogo, aquele embate pela Copa Sul-Americana. Peñarol versus Corinthians. Emanuel Reis. É o Peñarol contra o maior do mundo, né? Assim, no Brasil, na atualidade. Não, vocês ficam tirando onda aí, mas vale a pena falar que o Corinthians é o detentor do Mundial, né? Mais recente do Brasil. É o Corinthians, pô, 2012. Maior 2012. Do mundo em Itaquera, né? O maior do mundo em Itaquera. Pra quem não lembra, ganhou do Chelsea, né? O Chelsea que tá na final agora dessa Champions. Diga-se de passagem. Não. Diga-se de passagem, é quase. Aliás, com as duas equipes, né? Com a masculina e com a feminina. O Chelsea tá na final da Champions. Muito bem, bem lembrado demais. Eu fiquei até. Mas aí a gente vai ter um Corinthians vingativo, né? Querendo ir à forra. E aí eu aposto no 3-0 do Corinthians e vai ter gol de Luan aí, no envolvimento. O envolvimento de gol de Luan nessa partida aí. Sinto muito, amigo. Sinto muito, Emanuel, mas vai dar 2-1 pro Peñarol nesse jogo aí, viu, cara? Diogo Coelho. Eu acho que você foi bondoso com o Corinthians em dar esse golzinho, acho que é 2-0. É complicado aí, é chumbo grosso pra cima do Timão aí na Sul-Americana, não tá fácil não, irmão. Agora vamos pular agora pra Europa. A gente já falou muito de América Latina, falamos muito de América do Sul, falamos de futebol brasileiro. Vamos dar um pulo na Europa agora, falar de um clássico do futebol espanhol agora pela rodada de La Liga que vai ter essa semana, Atlético Bilbao versus Real Madrid. Diogo Coelho. Como eu disse no primeiro bloco, né, La Liga tá emocionante, o Real Madrid disputando a liderança aí com Barcelona e Atlético de Madrid. Precisa ganhar, mas do jeito que tá lá, eu tô achando que vai dar empate. 1-1. Você acha que vai dar empate? Eu já acho que o Real Madrid vai fazer de tudo para seguir aquilo que Emanuel Reis estava dizendo. Na hora que você tem a oportunidade de assumir a liderança, você perde. Então eu vou de Atlético Bilbao, 2-1 em cima do Real, e o gol do Real é de Vini Júnior. Emanuel Reis. Um clássico político, né? Acima de tudo, a gente já falou, inclusive no Futipédia, é um time do País Basco contra o time de Madrid. Aí a gente tem um embate político também, né, entre País Basco, Catalunha e a capital da Espanha. Eu acho também que vai dar Atlético de Bilbao. Eu torço para que dê Atlético de Bilbao. Eu não gosto da postura que o Real Madrid tem tomado nos últimos meses. E aí eu vou arriscar o placar de 2-1 também. E eu não acho que o gol vai ser de Vinícius Júnior. Vai ser o golzinho de Hazard ali, o começo do final de Hazard. Tá bom. Se você tá dizendo o que ele vai fazer, tem só para dizer não, né? Para encerrar, então, aí, vamos sair de La Liga e desembarcarem na Bundesliga, lá na Liga Alemã, no Campeonato Alemão. Vamos trazer aí RB Leipzig versus Wolfsburg. E aí, Emanuel, vai dar RB ou vai dar Wolfsburg?
É complicado, mas não é, né? Não, vai dar RB muito mais superior, né? Time muito maior do que o Wolfsburg. Hoje em dia o Wolfsburg não mete medo em ninguém. Eu acho que vai dar RB 4-1. Aí esse gol aí é de misericórdia que eu tô dando. E você, Diogo Coelho, acha que o RB tá realmente superior assim, desse jeito, pra cima do Wolfsburg? Depois que Diego saiu de lá do futebol alemão, acabou pro Wolfs? Ah, faz tempo. Tá ruim pro Wolfsburg. Diego era do Werder Bremen, viu, amigo? Ah, boa. Obrigado por me corrigir, Emanuel. Boa, bem lembrado. É tudo com tudo com W e verde, né, cara? Às vezes confunde aí. Com esse jogo, é seu time, o RB, né? Vai dar seu time. RB 3-0. Nossa senhora, eu já acho que vai rolar um golzinho do Wolfsburg, sim. Nessa reta final aí de Julian Nagelsmann no comando do RB, ele vai garantir mais uma vitória aí também. Vai fazer esse 3-1, como você falou, e vamos fechar a conta aí pro RB. Vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado e interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, lá no facebook.com/portal Diário PB, ou então pelas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, @ é sempre a mesma, Rifando a Bola, tudo junto. Gostaria de agradecer demais a presença dos meus colegas Emanuel, Matheus e Diogo. Galera, suas considerações finais, meu querido Diogo Coelho. Quero agradecer mais um programa, agradecer o nosso querido Filipinho, que propôs participar da entrevista, foi muito boa. E é isso, boa semana a todos, semana de decisões nos estaduais e boa sorte a todos aí, até a semana que vem. É isso aí, agradecer também demais a presença do nosso Felipe Oliveira, o Felipinho da Urubuzada, que foi o nosso convidado de hoje aí na entrevista. Agradecer também o nosso Matheus de Júlio, que não está presente agora nesse terceiro bloco, mas estava aí fazendo perguntas para o Felipinho durante o segundo bloco, aí trocando essa ideia marota e maneira. Meu querido Emanuel Reis, suas considerações finais. Chegamos aqui ao final de mais um Rifando a Bola, né? No mês de aniversário do programa. Valeu aí, Felipinho, pela entrevista. Eu queria lembrar a galera aí que quase todo dia, né? Com exceção de um ou outro, a gente tá colocando texto lá na coluna do Rifando a Bola no Diário PB, né? No site do Diário PB. E aí acompanha o programa por lá também. Queria agradecer, né? A você, a Diogo, a Matheus também, a Sejão, a todo mundo aí que escuta a gente, né? E queria deixar aí um abraço para a galera da Colômbia, né? Que tá passando por uma situação difícil aí, o governo colombiano não está cooperando com o povo, está indo na contramão do avanço, e fica aí o meu abraço. É isso aí, nossa solidariedade ao povo colombiano aí que vive esse momento de opressão, do mesmo jeito que a gente está também passando por dificuldade com o nosso governo aqui no Brasil, esse governo genocida. Lá na Colômbia também está passando por essa situação, estado de exceção, pessoas desaparecendo. Fica a nossa solidariedade ao povo colombiano aqui também. Valeu, tchau e até semana que vem, galera. Valeu, Cassiano.